Olá, obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí essa apresentação. Espero que vocês gostem. Eu sou o Paulo Dias, doutorando pela Universidade Federal, da linha de pesquisa Cultura, Escola e Processos Formativos em Educação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalie, eu sou mestranda na mesma linha que o Paulo citou agora. Então, a gente vai falar do Pierre Bourdieu, né? Alguns aspectos, né? Então, nos coube 3 textos, né? Que a Nathalie vai falar rapidamente para introduzir aí a nossa apresentação. Isso, como o Paulo falou, eu vou iniciar fazendo um breve resumo sobre esses 3 textos que foram indicados para leitura, né? O primeiro texto, ele se chama Bourdieu e a Renovação da Sociologia Contemporânea, e ele foi escrito pelo Sérgio Miceli. Esse texto, ele trata do percurso de Bourdieu em relação aos conceitos, de como o Bourdieu foi aprimorando os seus conceitos ao longo, né, da sua vida. Ele articulou, no caso, o conceito de campo de poder, de campo intelectual, de hábitos de classe. E em 1971, ele fez uma espécie de guia prático, assim, para futuras pesquisas. Então, ele deixou esses conceitos em aberto. O Miceli, ele também vai falar sobre a análise que o Bourdieu faz do romance A Educação Sentimental, do Gustave Flaubert, que traz basicamente 2 ideias centrais, assim, o processo do envelhecimento social e o campo do poder. O segundo texto é sobre um debate de pós-graduação que teve na UFRJ com o Roger Chartier, que se chama Pierre Bourdieu e a História. Esse texto, ele vai falar sobre a importância do Bourdieu, tanto na sociologia, na antropologia e na história. É um diálogo assim, que vai falar bastante sobre o livro As Regras da Arte, que a gente vai tratar um pouco mais para frente também. E esse livro, ele fala justamente em um dos trechos sobre essa análise da educação sentimental do Gustave Flaubert. O terceiro texto, ele está no livro O Poder Simbólico, do Bourdieu, que se chama As Relações entre a História Reificada e a História Incorporada. E ele vai falar sobre essa história que se acumulou ao longo do tempo e a história que se tornou hábito. E também vai falar um pouco sobre os trabalhadores e as condições de trabalho. Então, basicamente, esses são os textos que a gente leu para fazer a apresentação. Também um dos textos que foram fundamentais, além desses mencionados pela Nathalie, tem um do Rafael Benedito de Souza, né, que é um artigo de 2013, que tem o título Formas de Pensar a Sociedade, o conceito de hábitos, campo e violência simbólica em Bourdieu. Então, esse também é um outro texto de apoio que a gente utilizou, e esse texto é muito bom porque ele traz de forma muito organizada e como que Bourdieu vai compondo as suas ideias e como que ele vai estruturando. Então, que a gente vai ver esse texto também lá nas referências da nossa apresentação. A gente vai se deter no conceito de hábitos e campo, né, para quem não conhece, ainda está tendo contato pela primeira vez, essa é a foto do Pierre Bourdieu. Então, os conceitos de Bourdieu são importantes, né, para pensar as relações dentro do campo acadêmico e das ciências humanas. Então, ele é muito estudado nas ciências humanas. E a preocupação do pensamento do Bourdieu é entender os mecanismos de reprodução das desigualdades sociais, tá? Então, ele vai utilizar alguns conceitos de campo, de hábitos, violência simbólica e capital simbólico. E como que se dá essa mediação entre o agente social e a sociedade. Então, esses conceitos, a gente, ao longo da nossa apresentação, a gente quer buscar deixar claros, né? O que é o campo, o que é o hábitos,
que é uma violência simbólica para o Bourdieu. É interessante, né, sobre esses conceitos também, que ele vai falar, assim, qual que é o papel do homem, né, na sociedade. Até que ponto ele é livre para atuar no meio que ele está inserido, assim, onde que é o limite? Será que tem uma liberdade verdadeira, né? Ou até onde tem ali uma fronteira, uma barreira, né? Então, agora a gente vai ver o poder simbólico e violência simbólica. O que é esses conceitos para o Bourdieu, né? Então, é um poder oculto e ele não se mostra. Isso que eu acho que é interessante, assim, para a gente entender, né, que esse poder simbólico, ele é oculto, ele não se mostra como um poder, né? E não aparenta ser um meio de coerção. É um poder em que o indivíduo não sabe ou não se percebe que está dominado. Então, por isso que ele vai dar essa nomenclatura de poder simbólico. É um poder oculto. No caso, os efeitos e as condições da sua eficácia, eles estão registrados no mais íntimo, né, dos corpos, sobre formas assim, de predisposições. É esse poder que está invisível, né? Do que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que querem saber, que lhe estão sujeitos, ou mesmo que o exercem. Então, a pessoa acaba não percebendo muito bem, assim, ou às vezes ela até percebe, mas não se dá conta. E aí ele vai trazer duas sínteses das formas simbólicas, né? Então, os sistemas simbólicos como instrumento de conhecimento e de comunicação. Só pode exercer um poder estruturante porque são estruturadas, né? Então, é bastante conhecida essa estrutura estruturante estruturada, né? Então, que é essa síntese desse poder simbólico, né? Então, o sistema simbólico como instrumento de conhecimento, de comunicação, que exerce um poder estruturante, que pode, porque são estruturadas. O que é uma estrutura? Uma estrutura dentro desse mecanismo é a imprensa, é a mídia, é a igreja, né? Por exemplo, se você tem uma propaganda, a propaganda de um determinado veículo de imprensa, ele está vinculado a uma estrutura, ele faz parte de um grupo, né? De um campo. E aí, essa mídia, essa empresa, ela vai, na sua propaganda, emitir a sua ideologia daquele grupo, né? Então, por isso que ele vai chamar de estrutura, que só pode ser estruturante porque é estruturada, e ela vai se estruturar, né, nesses veículos, na mídia, na igreja, na escola. E aí o segundo, ele vai chamar de as estruturas servem como instrumento de dominação, tá? Que é o exemplo que a gente mencionou acima, né? Então, essas instituições, elas fazem parte dessa estrutura, que impõe uma ideologia de uma classe dominante. Por exemplo, quando a mídia, ela vende uma ideia à sociedade, ela está justamente estruturando a ideologia dominante, né? Então, isso é bem importante, porque às vezes a gente não percebe isso, ou passa despercebido, né? Então, o sistema simbólico serve como meio de dominação, como a gente viu, né? Então, essa terminologia da ideologia, né? O que é uma ideologia? Né? Está presente invisivelmente na nossa sociedade, nas nossas relações, né? O que é essa terminologia de ideologia, que o Bourdieu vai dar uma outra concepção que a gente vai ver na frente. O Bourdieu vai se apropriar dessa terminologia do que é ideologia, mas ele vai construir uma outra nomenclatura. Então, essa ideologia passa para a sociedade através dos meios simbólicos de dominação. A gente colocou, por exemplo, para exemplificar, que possui o poder, o Estado e o uso legal da violência para possuir o monopólio dessa violência simbólica, né? Como exemplificação disso. E o legal, né, Nathalie, que o Estado, ele se apropria desse poder simbólico, né? Como instrumento de dominação. Então, é como se fosse uma marionete, né? A gente
não, as pessoas, a gente não percebe que existe um cordãozinho, né? Sim, nada é feito por acaso, né? Uhum. Tudo tem alguma coisa por trás, assim. E que vai conduzindo o nosso olhar, o nosso desejo, o nosso gosto, né? Então, às vezes, quando a gente, falando lá da mídia, da propaganda, às vezes a gente entra no mercado e a gente não percebe que a nossa escolha de um determinado produto, ela já foi preparada, já, né? Até mesmo de uma determinada marca, porque, por exemplo, geralmente é uma empresa grande que tem diversas marcas. E esses produtos, eles são da mesma empresa, só modificam o nome. E você faz uma escolha, né, por um certo produto, por uma certa marca, mesmo que ele tenha a mesma origem, né? Então, isso também vai diferenciar as suas escolhas, os seus gostos, como você mesmo havia citado. Né? Então, essa ideologia dominante, e ela vai se naturalizando, né? E aí, que é isso que a gente pegou esse exemplo, acho que é um exemplo legal da propaganda, né? De que ela vai se naturalizando e vai sendo incorporada, né, na gente. As nossas escolhas, né, está marcada por isso. E os dominados não sabem que são vítimas de uma violência simbólica. E aí Bourdieu vai abandonar esse conceito de ideologia e vai cunhar um outro que é hábitos. Então, o que é um hábitos? Sistema de disposição adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita, que funciona como um sistema de esquemas geradores. É gerador de estratégias que podem estar objetivamente em conformidade com os interesses objetivos dos seus autores sem terem sido expressamente concebidos para esse fim. Isso, tem outra definição aqui também, que seria a incorporação das estruturas sociais em um indivíduo ou em um determinado grupo. Esse hábito ele é adquirido de acordo com a posição social do indivíduo e de acordo com o campus em que está inserido. E permite que o indivíduo forme posições sobre diferentes aspectos da sociedade. E isso é o que determina o gosto. Né? O gosto por um quadro, por uma música, por um livro. O gosto é moldado pelo hábitos, que pertence a um determinado campo. Tá? Que lá na frente a gente vai explicar mais ou menos o que é um campo, né? É o espaço onde a gente está atuando, sem ele mesmo se dar conta disso. E tem um outro livro muito legal que vai falar especificamente sobre o gosto, que é organizado pelo Renato Ortiz, que está no capítulo 3 desse livro aqui, do capítulo 3, chama-se Gostos de Classe e Estilo de Vida. Então, acho que vale a pena, para quem quiser se aprofundar, para ver como que são feitas as escolhas do gosto e como que o gosto vai determinando o campo social em que você atua, né? Então, são as estruturas estruturantes, estruturadas, introspectadas no indivíduo, que o permite agir no mundo. Assim, o hábitos estabelece a ligação entre a sociedade e o indivíduo onde estão fundidas, né? Então, esse jogo de palavras, estruturas estruturantes, estruturadas, né? Então, a gente carrega, elas estão juntas, não estão separadas. Ela só consegue ter êxito desde que elas andam juntas, estruturantes, estruturadas, que ficam incorporadas no indivíduo, né? Que depois ele vai chamar de hábito, né? E sabe o que é legal, Paulo, da gente ir percebendo, assim, durante o que a gente está exemplificando aqui, é como os conceitos vão se aprimorando, né? A cada vez que a gente vai tratando do conceito tanto de hábitos quanto de campo, ele acaba acrescentando algum elemento novo, né, esses conceitos. E uma coisa interessante, como que se dá isso, assim, né? Como é que ela vai se estruturando no indivíduo, o indivíduo vai incorporando. Então, ela começa pela estrutura familiar e vai se estendendo pela estrutura da escola, da igreja, né? Então, essa estrutura se torna estruturante nesses campos que a gente vai ver lá na frente, né? Esse campo da família, o campo da escola, o campo da igreja, né?
que o interessante é que a gente pode pensar que essas reproduções, né, tanto vindo da estrutura familiar, quanto da escola e da igreja, possa ser alguma coisa imutável, assim, que, né, não sofre alteração, vai ser sempre assim. Não, mas ela pode sofrer alteração, sim, imposta por uma necessidade de adaptação, do indivíduo ter que se adaptar aos novos meios, né, de acordo do local onde ele está inserido. Interessante no Bourdieu é que, como quando eu disse lá atrás, é que ele abandona essa ideia de ideologia, a ideologia é muito fechado, né? Não, o Bourdieu vai trazer essa flexibilidade do conceito, né? Então, que ele pode mudar, como não pode mudar. Então, dependendo do campo e das relações em que você estabelece, de onde que eu venho, né? Eu trago esse hábito que já está incorporado em mim. Quando eu vou para a escola, né? Quando eu vou fazer um curso, o que vai acontecer? Vai ser incorporado em mim outros hábitos, né? Então, por isso que ele vai dizer que não é imutável, que não muda. Se muda, tanto você muda, né? Como o campo onde que você está, ele pode também sofrer novas incorporações de outros hábitos, né? Interferências, né, desse campo. O campo também pode te mudar, né? Uhum. Então, o hábito de Bourdieu nos ajuda a escapar da dupla cilada, né? Que é muito comum, tanto que ele vai dialogar, né? Vai se contrapor também com Sartre, que a gente vai ver, essa concepção liberal do homem, né? Racional, que é livre, né? Que ele é livre para realizar suas escolhas, né? Dessa dupla cilada, que é fugir dessa perspectiva de determinismo estruturalista, né? Então, é uma crítica que vai ser feita a ele, de ser ele mais um estruturalista, ele vai ser, não é estruturalista, né? Ele se contrapõe a isso. Bom, então o hábito, ele é um meio de reprodução da existência das classes, né? A estrutura estruturada, que é o princípio, né, dessa divisão, em classes lógicas, que organiza a percepção do mundo social, né? E também a identidade social, ela se afirma justamente por essa diferença. Essa diferença, ela é gerada das práticas, da onde você está, né? E também é tido como naturalizado, como a gente já tinha comentado no slide anterior. E ela, né, Nathalie, vai trazer essa diferenciação, que essa classificação que a gente vai ver, do alto-baixo, do rico-pobre, né? Que vai se impondo nas práticas, né? Nas nossas práticas, né? Isso mesmo. E os campos? A gente tinha falado antes, né? O que é um campo? E aí, né, e uma outra coisa que é legal do Bourdieu, que traz essa flexibilidade de análise, não é uma análise rígida, como eram os anteriores a ele, os estruturalistas, né? Ele deixa em aberto, né, Paulo? Que é legal dessa terminologia do microcosmos, né? Que são esses... Dentro do campo tem vários campos. Né? Vou trazer um exemplo, assim, eu trabalho na região metropolitana, em Pinhais. Então, dentro de Pinhais tem várias escolas do estado. Então, tem o Colégio Otília, né? E tem o Colégio Amintas. E tem outras escolas. Então, dentro de Pinhais, existe vários microcosmos, outras escolas do estado. Ah, mas é do estado. Todas elas são iguais? Não, cada um tem um micro, cada um tem um campo, né? Então, elas não são iguais. Então, no campo da filosofia, o campo da literatura, da arte, do campo jurídico, religioso e científico. Então, ele vai... E aí, num dos textos, acho que é o segundo texto, que ele vai fazer essa diferenciação, né? Da expressão explicações internalistas e explicações externalistas. Isso, essas explicações internalistas, elas defendem que para entender, por exemplo, uma obra literária, né, um texto, bastaria lê-las, né? Então isso já seria suficiente para que se tivesse um entendimento. E as externalistas, elas defendem que para você conhecer uma obra, era necessário conhecer os meios
externos da onde ela foi produzida, para você poder ter esse entendimento. Então, Bourdieu insiste nessa necessidade de buscar o campo e as condições sociais de operação do sujeito e da sua atividade de elaboração do objeto, né? E aí e ele vai começar, então, a dialogar com a literatura. E ao dialogar com a literatura, né, ele vai percebendo que vai fugindo dessas explicações internalistas e externalistas. Legal, Paulo, a gente vê no texto do Michele, que foi o primeiro texto que a gente leu, que ele diz que quando Bourdieu faz análise do romance A Educação Sentimental, do Flaubert, ele constitui esse experimento sociológico mais bem sucedido no campo cultural, né, da sociologia cultural, porque o texto literário ele é rico em detalhes. Então, para ter essa construção da figura social, ele cria um universo saturado, né, de detalhes, de significados. Então, por isso que ele, no caso, para o Michele, o Bourdieu fez uma análise assim, muito interessante sobre esse texto, que ele não leu apenas como uma literatura, né, ele foi além. Nathalie, uma coisa interessante também é que ele, na fase madura, ele vai incorporando novos elementos no conceito de hábitos, no conceito de campo, né? Que ele percebe muito bem nesse romance aí, né? De modo resumido, assim, para quem não conhece o romance do Flaubert, o Frederic, que é um personagem central, ele se vê tanto no plano amoroso quanto no plano sexual, dividido entre 4 mulheres, nas quais ele projeta assim, as suas pulsões, as suas expectativas. E é um grupo de elementos que estão unidos assim, por uma combinatória quase sistêmica, sabe? Entre os sujeitos e a atração e a repulsão. E o livro vai trazer muito a questão do campo de poder. Nesse jogo, que é o campo de poder, a aposta é o domínio, que é preciso tanto conquistar ou conservar. Ele usa muito a questão de trunfos e também o desejo de vencer, sabe? Que é bem interessante quando a gente faz essa leitura das regras da arte. Que nesse trecho, Paula, eu não fiz uma leitura do trecho, mas eu separei uma citação do livro As Regras da Arte. Aqui nesse pedaço, eu vou citar para vocês um trecho do livro As Regras da Arte, onde o Bourdieu diz que a educação sentimental de Frederic é o aprendizado progressivo da incompatibilidade entre 2 universos, a arte versus o dinheiro, o amor puro versus o amor mercenário. É a história dos acidentes estruturalmente necessários que determinam o envelhecimento social que acontece na história. Então, a gente, que foi muito bem tratado pela Natália, que faz essa descrição do romance, e aí você percebe, então, que ele Bourdieu não está preocupado naquilo do contexto, né? Que é a preocupação dos internalistas e dos externalistas. Qual que é a análise, assim, do marxismo, né? Que é dessa corrente, assim, que ele vai dialogar, que vai se contrapor, né? Que o marxismo tem a sua explicação da estrutura por meio da lógica econômica, né? Só por esse viés econômico. E o Bourdieu vai trazer, além desse olhar econômico, dessa estrutura, como é que essa estrutura estruturante se estrutura no indivíduo, ele vai analisar além do econômico, né? E aí, a partir da leitura dos romances, né, do Flaubert, que a gente viu, né, o campo e o ápice, ele vai se ampliando, vai se complementando a partir da maturidade do Bourdieu. Então, a segunda fase dele, ele amplia esse campo, né? E aí o Bourdieu faz um aprofundamento de suas análises a respeito das grandes figuras literárias e artísticas da cultura francesa. E aí
como ele não é estruturalista e ele vai dialogar com os estruturalistas, ele vai se contrapor, e dentre eles, ele vai dialogar com o Althusser, né, que é a ideologia e aparelhos ideológicos do Estado, que o Althusser busca entender os aparelhos ideológicos do Estado. Quem é esse Estado? A igreja, a mídia de massa e a escola, que são, para o Althusser, os transmissores da ideologia da classe dominante. É como se, para a visão de Althusser, o indivíduo ele não pudesse escapar dessa estrutura, né, do Estado, da mídia, né? Então, Bourdieu não via esses aparelhos como campo específico e relativamente autônomos, não entendia que estava em jogo em cada campo, tá? Então, ele vai dizer que o Althusser, lembra que a gente fala dos microcampos da filosofia, da literatura, tá? Para Althusser existia uma ideologia, e que essa ideologia perpassava todos os campos, né? Então, o que o Bourdieu vai trazer, vai chamar atenção justamente é isso, né? Que há esse escape dentro de cada campo, né? E uma disputa busca sempre um interesse que pode parecer desinteressado para quem não possui hábitos do campo, mas é valioso dentro do campo. É um capital simbólico específico que está em jogo. Lembra que eu falei lá atrás das escolas lá em Pinhais, que fazia essa referência? Estão todas dentro de um campo, mas cada escola, cada campo vai reagir de uma forma específica, né, dependendo dos agentes que estão lá. Cada agente que vai para um determinado campo leva consigo seus hábitos, né? Então ele recebe o hábitos incorporados naquele campo, como o indivíduo, o agente também, para aquele campo, ele pode trazer elementos, né, que pode mudar o hábito. Esse grau de autonomia em um campo pela sua capacidade de refratar, né, a capacidade do campo de retraduzir de forma específica as pressões que vêm, de certa forma, externas, né? E quanto a esses fatores externos, eles transparecem dentro do campo, como os fatores econômicos, os políticos, os interesses do campo, eles estão ligados aos interesses externos. E onde o campo ele acaba se tornando mais dependente, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre os capitais, por exemplo, o capital simbólico. O Bourdieu, ele entende não somente como um capital financeiro, que tem o valor, né, em um determinado campo, e sim um campo específico, que é um ganho assim, para quem faz parte de um determinado campo. Ele pode ser convertido ou não no capital social, cultural e intelectual. O capital social, assim, de forma bem resumida, eles são os nossos contatos, né? As nossas amizades, as pessoas que estão assim próximos a nós. O capital cultural, ele é, de certa forma, assim, um ter que se tornou ser, sabe? Aquela coisa de você querer ter algo, né? Então, esse seria o capital cultural. E o capital intelectual, ele diz respeito ao conhecimento, às questões que podem ser adquiridas por estudos. Tem a escola, tem a faculdade, né? E você faz uma especialização que vai te dar um certificado, um diploma. E que isso, quando você está inserido dentro do campo, vai te legitimar estar naquele campo, né? Então, aí você, até a Marilena Chauí fala, né? Você só pode estar naquele campo se você tiver um discurso competente. Falando de outra forma, quando você está na sala de aula, né, você é professora de artes, você só pode estar naquele microcampo com aqueles alunos porque você tem o capital intelectual,
né? Porque o que vai te dar o discurso competente para você atuar como professora de artes. Bom, agora a gente vai ver uma animação que se chama O Emprego.
essa animação, ela pode trazer, assim, pra gente diversas reflexões, né? Então, ela deixa em aberto, assim, para a gente trazer até mesmo os conceitos do Bourdieu dentro, né, dessas reflexões. No nosso caso, a gente vai estar apontando dentro dessas reflexões a história reificada, que é aquela que se acumulou ao longo do tempo nas coisas. No caso, nas máquinas, nos edifícios, né, nos monumentos, e também a história incorporada, que é aquela que se tornou um hábito. E é o legal dessa história incorporada, que até tem uma, no texto, né, desse capítulo, a história reificada, a história incorporada, é que ele vai trazer uma citação da Idade Média para a gente ver como que isso vai se incorporando, né, do Panofsky, que os homens de armas costumavam tirar o seu elmo para manifestar as suas intenções pacíficas, né? Então, toda vez que tirava, dizia que estou desarmado, né? Estou em paz. Que depois isso vai ser incorporado, né, na sociedade, quando os cavaleiros, os homens, né, pegam o chapéu, tiram assim, né? Então veja que é uma história reificada quer dizer que ela vai se coisificando, né? Tornando-se coisas por meio das máquinas, dos edifícios, né? Dos monumentos. Por isso que acho que a ideia do museu, ela acho que ajuda a gente ter uma visão mais assim palpável, quer dizer, que a história reificada é um museu, que são aqueles elementos que estão lá dentro do museu de exposição, que é uma reificação, ela se coisificou. E o que é que desse passado ficou incorporado, né? Esse exemplo que ele deu do gesto, né? De tirar o chapéu. E é bem interessante, Paulo, esse exemplo que você citou do elmo, porque às vezes as pessoas continuam fazendo, ou antigamente, né, elas continuavam fazendo esse gesto de retirar o chapéu, mas assim, sem entender o significado anterior, o porquê desse movimento, né? Então as pessoas só tiravam tipo, estou ali cumprimentando, sendo gentil, né? Mas não se tem essa compreensão do significado primeiro, né? Desse gesto. E a gente está alguns exemplos, né? Desse quarto capítulo do livro lá do Bourdieu, que é as relações entre a história reificada e a história incorporada, né? Está em francês, que em francês significa o morto apodera-se do vivo, né? E aí tem um exemplo que é o criado de café, que é o garçom, que está... Esse é um exemplo que o Sartre vai dar no seu livro Ser e o Nada, né? Em que ele vai estar discutindo que o homem está condenado à liberdade, que ele é livre, né? Lá no Ser e o Nada de Sartre, como ele escrevia no café, e aí ele vai começar, o Sartre começa a observar como é que era o agir, né, do garçom. Então ele via que ele pegava a bandeja, que ele como se dançava no meio do corredor, desviava, então ele tinha um jeito assim de carregar, sabe? E aí ele dizia que aquele sujeito, ele poderia ser, que ele era livre. E quando o sujeito não queria sair daquela condição, ele usava aqueles gestos do garçom já incorporado como má fé, que não queria dar esse salto para a liberdade. Então, por isso que no Ser Nada diz que o homem já está condenado a ser livre, que quem não quisesse ser livre utilizava isso como má fé. O ser humano é tentado a fugir de tal responsabilidade pela má fé. Então, como se ele não quisesse assumir o seu estado de liberdade. E é a tentativa auto-enganosa de conceber a si próprio e se comportar como coisa, ou ser em si, né? O Bourdieu também vai utilizar, vai trazer para o texto esse exemplo do Sartre, né? Do criado do café, e o Bourdieu evita componente moral
condenatório do conceito. Ele poderia ser livre, mas ele não quis ser livre, né? Então, o Bourdieu faz esse escape dessa concepção moral do conceito de Sartre, né? Para tomar a encarnação de um papel social como um esforço em passar não tanto de nada a coisa, mas de um ser contingente, né? Então, que o Bourdieu, que a gente viu até aqui com o conceito de hábitos, de campo e de capital social, né? Que o sujeito, né? Os agentes que estão dentro de um determinado campo, né? A gente não pode ter essa visão moralista. Ele está lá, ele está naquelas condições, está dormindo na rua porque ele quer. Não, que já tem todos os elementos que a gente viu, a questão do hábito já está incorporado, né? A questão do campo, a questão familiar que a gente viu, né? Que essas instituições reificadas, elas também vão sendo incorporadas no sujeito. Então assim, tem um tempo, né, em que o sujeito consegue dar aquele escape. Ele pode sair daquele campo ou ele pode permanecer. Eu acho que o legal do que a gente viu nesse texto é essa possibilidade, né, que não é nenhum nem outro, né, é que o agente, o tempo todo, ele é como ele cita lá no texto, é um jogo, né? Se é um jogo, eu tenho que aprender as regras do jogo, né? E ao aprender as regras do jogo eu vou circulando no campo. E aí tem uma coisa muito legal também, né? Que é essa questão da posição e atitude, né? Eu até coloquei o exemplo ali do hábito faz o monge. Então, assim, quando eu atuo em determinado campo, professor, né? Fazendo o exemplo anterior, eu incorporo no hábitos, e o hábitos ele é corporal, ele fica impregnado no corpo, né? Então, se você olha o jeito da pessoa falar, você diz, é professor. Então, a posição molda a minha atitude, né? Se vê um soldado na rua, um militar, você sabe pela postura corporal dele que ele é um soldado. Então, esse hábitos, ele passa pelo corpo, né? Então, aquilo que os estruturalistas falavam, que basta ter um ato racional de consciência em que você consegue escapar. Para Bourdieu, não é bem assim. São todos esses elementos do campo, do hábitos, do capital social, que vai dar essa possibilidade. Então, assim... Que fala... então, aí está o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma semana bastante legal, que a gente pôde... Eu não conhecia a Nathalie, e foi legal que a gente pôde pensar, sistematizar aqui o texto e fazer com que ajude na compreensão do que é o campus, né? Para quem quem nunca viu, e que instigue, né? Não que seja uma apresentação acabada, mas talvez um pouquinho do que vocês podem, nas pesquisas, nas leituras, compreender esse autor que é tão fundamental aí na pesquisa, nas nossas pesquisas, né? E espero que vocês tenham gostado. Foram textos assim que tinha muita complexidade, né, em relação aos conceitos, enfim, e a gente tentou trazer de uma forma resumida, do melhor jeito possível, para que vocês compreendessem melhor. E como o Paulo falou, também instigar a ler os textos, né, a puxar outros textos também, como até mesmo, quem sabe, ler o romance do Flaubert, né, por que não? Então, assim, a gente agradece bastante a todos, tenham bons estudos aí, se cuidem, e acho que é isso. Obrigada.